Bom dia a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos desta reunião ordinária do Executivo. Período antes da ordem do dia, há uma questão que os vereadores querem colocar. Para a mesma coisa. Desculpa, estava aqui, o assunto tem a ver com o assunto desse. Aliás, são dois assuntos que eu vou já só anunciado. Tem a ver com uma questão que eu cuido que nos provoca e incomoda a todos. Foi na passada quinta-feira, foi na quinta-feira da passada semana, pela manhã, que eu tomei conhecimento da notícia dos atos de vandalismo infligidos na campa onde repousa o saudoso e amigo professor Joaquim da Silva Mendes. Foi o mesmo professor Mendes que foi diretor associativo com atividade intensa e que nos legou à história da freguesia e do Conselho de Vozela, tesouros que podiam estar perdidos. Foi o mesmo professor Mendes que foi marido, que foi pai, que foi cidadão exemplar, que foi autarca com uma intervenção tão visível, tão acutilante, tão rica que no desempenho das suas funções enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Queirã, ela entregou a sua vida da forma mais cruel e mais dramática. Foi inclusivamente vereador desta Câmara Municipal. Queirã, portanto, a Freguesia de Queirã, está chocada e compreensivelmente chocada. As gentes de Queirã são pacatas, laboriosas, são pacíficas, não se coadunam com este tipo de vândalos. Por isso, em nome da decência, em nome da justiça, se pede às autoridades policiais, designadamente aquelas que têm funções de investigação e também funções judiciárias, que sejam céleres e incansáveis na descoberta do ou dos energúmenos. Pela calada da noite, muito pior do que hienas ou abutres, vou incomodar quem justamente repousa no seu derradeiro lugar terreno. Sem dizer ao professor Mendes, tal como ele me disse naquele fatídico dia: tenho de ir, vou no cumprimento do meu dever, até mais logo. Renovo o pedido às autoridades judiciárias, policiais e judiciárias, que este assunto seja o mais rapidamente possível deslindado e descoberto o autor ou os autores desta proeza. Senhor Presidente, eu não sei se pretende, num outro caso é um comentário meu, em relação às festas do Castelo. Não sei se quer que faça já. Sim. Portanto, e direciono essa minha intervenção exatamente em relação àquele que é conhecido como o dia grande das festas do Castelo, portanto, em relação ao domingo e à alteração do programa. Tive já a possibilidade de dizer isso à senhora vereadora, a doutora Carla Maia, mas em particular, pessoalmente, e acho que este assunto é um assunto que me merece realmente um certo cuidado e deve ser alvo de alguma, pelo menos de alguma reflexão. Isto porque a alteração daquilo que era uma imagem de marca durante os 100 anos das festas, ao longo de 100 anos das festas do Castelo, que é o Festival Internacional de Folclore, e que foi atirado para a tarde, portanto com o desconforto que há em relação às previsíveis condições climatéricas, com bastante calor. O facto de haver nesse mesmo dia variadíssimos festejos por todo o município e por toda a região poderão de alguma forma, se não digo cercear, mas pelo menos condicionar o desejável êxito, que para isso estamos aqui todos, portanto, dessas festas. A alteração e de alguma forma imprimir uma marca mais jovem à parte da noite, à parte em que nos referimos com a intervenção de um DJ imediatamente, em espetáculo imediatamente antecedente ao fogo de artifício, não me parece que cole bem. Portanto, é de facto ferir uma imagem de marca que tem pelo menos 100 anos, aliás, tantos como têm as festas do Castelo, portanto,
merece se calhar alguma reflexão profunda nas próximas edições das festas. Sugeria mais uma vez, portanto, em relação a outros casos que vou apresentar a seguir, mas esta será a primeira vez, que o calendário das festas, portanto, sem que deseje ter uma intervenção superior a algumas sugestões que procurarei que sejam sempre construtivas, pudesse ser discutido numa reunião mesmo, ainda que informal, não tem de ser propriamente uma reunião ordinária da Câmara Municipal, talvez não seja necessário para isso convocar-se uma reunião extraordinária, mas uma reunião informal da Câmara Municipal. Portanto, esses assuntos deveriam, na minha opinião, ser debatidos, porque, olhem que, volto-me para o Sr. Presidente, olhem que, de facto, quando são mais pessoas a opinar, a raciocinar e a opinar, normalmente enriquece, e é para isso também que nós cá estamos. Muito bem. Em primeiro, eu começo já por esta questão, relativamente ao programa das Festas do Castelo. Eu depois dou a palavra, ou passo a palavra. Aliás, eu vou começar antes pelo primeiro assunto que abordou. Subscrevo, eu julgo que subscrevemos na íntegra as palavras do Sr. Vereador relativamente àquilo que ocorreu no cemitério de Queirã, em particular, não só na Câmara do saudoso Pessoa Mendes, mas também julgo que uma limítrofe. Mas subscrevo na íntegra e espero também que as autoridades, que, tanto quanto sei, também estiveram no local, avaliaram aquilo que foi feito e a forma como foi feito, que sejam céleres e que atuem, porque de facto é indigno, é injusto e não é admissível, seja nesta ou noutra campa, haver o ato de vandalismo e, portanto, ficamos todos tristes com aquilo que se passou. E, portanto, aqui a área de atuação é da justiça e nós, políticos, só temos que condenar este tipo de atos, porque de facto não dignificam em nada aquilo que é o espaço público, em particular um espaço tão sensível quanto é um cemitério. Portanto, volto a reafirmar que é um ato de vandalismo, de condenar, e as autoridades têm que atuar em conformidade dentro das possibilidades e rapidamente, que é para servir de exemplo relativamente a casos similares. Relativamente à questão do programa das Festas do Castelo, virámos a página dos 100 anos, o centenário, muitas dezenas de voselenses e pessoas que nos visitam, e até imigrantes e pessoas que estão fora, mas que vêm nesta altura descansar, mas sobretudo também desfrutar das Festas do Castelo, que nos abordaram e que nos reforçaram que a questão do Festival Folclore à tarde e à noite deveria ser repensado. Aliás, a vereadora poderá explicar mais a miúdo essa questão, mas a comissão que nos apoiou foi ouvida naquilo que foi este passo que demos de experimentação, digamos assim, de fazer uma abordagem, continuar com o Festival de Folclore internacional, com grupos de vários pontos do país e sobretudo também locais, como sempre fazemos, mas sobretudo testar aquilo que é uma nova abordagem. E aqui só uma pequena correção: a intervenção a atuação que vai existir do DJ em particular e depois do fogo de artifício. Anteriormente julgo que é o Alvin, não é? Não, é o Carlão. É o Carlão no domingo à noite. Certo. Portanto, foi um programa que foi... Tenho que perguntar ali à senhora vereadora, que ela conhece a miúdo desta área. O cartaz é rico, mas sim, também nem sou como presidente, nem eu como vereador sabemos quem é o Carlão. Sei, por acaso conheço presente, mas ela já vai falar sobre esta questão. Agora, o que eu queria relevar é que a questão das Festas do Castelo começaram na quarta-feira, com o concurso pecuário quase com 50 edições, e depois no final de noite, ou ao final da tarde-noite, a questão da Sociedade Musical Voselense, com um excelente concerto que nos presenteou aqui no Parque da Liberdade. E ontem, com a Prata da Casa, do Concelho de Vozela, jovens e menos jovens, com karaoke, um concurso de karaoke. E, portanto, não deixamos de manter, e aqui felicitar a vereadora e a equipa do município que estruturou este programa, que até o momento tem sido um sucesso, com a Prata da Casa, e que queremos também imprimir e manter essa marca
mas ao mesmo tempo também naturalmente dando dimensão que já tem, e é as festas da região por excelência, e que nós vamos testar. E o que lhe posso dizer relativamente a essa matéria, testar a questão do Festival de Folclore à tarde, à noite, com este tipo de programa, e vamos avaliar, porque isto é como tudo, tem que se fazer muitas vezes avaliação, ponderação. A decisão foi tomada para este ano, para o ano estaremos atentos àquilo que se passa e àquilo que é também a aceitação ou não da nossa comunidade e quem nos visita. E, portanto, eu ia só dar a palavra à vereadora para complementar esta questão e o critério e a forma. Muito bom dia. Como já tive a oportunidade de falar com o Dr. Mendes em outro contexto, portanto, esta alteração do Festival Internacional Folclore passar, digamos assim, para a tarde, em vez da noite, como é o tradicional, portanto, nós não vimos esta alteração ou este desafio com uma experiência desprestigiante, muito pelo contrário. Portanto, está aqui tudo pensado e assegurado. Portanto, a parte do, efetivamente, vamos ter um domingo quente e vamos ter a preocupação de colocar as lonas para que, e vamos fazê-lo isto de forma quase, colocamos de manhã, ao fim do rancho, retiramos para também não prejudicar depois o espetáculo da noite. Mas nós não vimos isto como uma coisa desprestigiante, pelo contrário. Eu acho que nós temos que aceitar sempre estas ideias como algo positivo, algo que nós devemos encarar com algum otimismo e também trabalharmos todos para que isto corra bem. Portanto, é efetivamente um desafio e é uma mudança. Normalmente, às vezes, nós temos alguma resistência à mudança. Eu acho que poderá ser uma experiência, e como disse o Sr. Presidente, como eu já tinha dito ao Dr. Mendes, é efetivamente uma experiência. Vamos ver como é que corre este ano. Agora, corre bem se toda a gente estiver a remar para o mesmo lado. Portanto, é importante que a gente encare esta mudança com algum otimismo, no sentido que vai correr bem. Portanto, é positivo, vai correr bem. Porque se nós partimos sempre do pressuposto que as coisas vão correr mal, então aquelas correm mesmo mal. Portanto, ter mais otimismo e sermos mais positivos. É, como disse o Sr. Presidente, já tinha falado também com o Dr. Mendes, uma questão de experiência. Vamos ver como é que corre este ano. Vamos ver que com isto nós conseguimos também atrair outro tipo de público, porque introduzimos um novo artista no domingo à noite. Portanto, neste momento aquilo que nos apraz dizer é mesmo isso. Portanto, vamos ver como é que corre. É uma experiência e vamos todos contribuir que efetivamente corra pelo melhor. Portanto, se nós não experimentamos, também estamos no mesmo registro. Portanto, e o exemplo disso, o Sr. Presidente até falou e correu muito bem. A banda de Sociedade Musical de Vozela sempre atuou no palco daqui da Alameda, das festas. Este ano eles apostaram, foi uma aposta deles, foi um desafio que eles colocaram no município. O projeto é novo, é um projeto de música e cinema, portanto, foi um projeto novo, foi num contexto diferente, em termos de espaço de atuação, que correu lindamente. Eu tive a oportunidade de assistir, correu lindamente, portanto, houve aqui uma aposta, uma inovação e correu bem, portanto, podia ter corrido mal. Então aí cabia à Sociedade Musical voselense refletir e repensar, então antes se calhar não vamos fazer isto, desta forma. Esta experiência do rancho, o rancho não é o facto de ele ir para a tarde, que nós estamos a dar menos importância, muito pelo contrário. Portanto, nós nos anos anteriores tínhamos desfile à tarde, atuação à noite. Portanto, o que nós fizemos foi congregar tudo no mesmo tempo, não é? Portanto, no mesmo espaço. Pronto, vamos ver como é que corre. E certamente com o empenho de todos, se pensarmos de forma positiva, vai correr bem, de certeza. Bem, obrigada. Muito bem. Findo este período, julgo que a Dona Irene terá uma questão a colocar. Sim. O período do público, que é normalmente antecedido do período antes da hora do dia, mas aqui invertemos, não tem problema. Ora, eu vinha cá por essencialmente daquele caminho que fomos ver em Alcoa. Certo. A maior parte dos alcoenses estava tudo de acordo, não é uma população, mas temos a pôr em causa uma parte muito grande da discussão do Alcoa. Está, sim, relativamente a essa questão, só esclarecê-la, estamos na fase final do concurso de peças de procedimento para a adjudicação. Estou convencido que nos próximos dias vai começar a obra. Os nossos serviços técnicos, por acaso, não estão aqui, mas poderão ser verificados, que com o empreiteiro que está para fazer a obra é para iniciar nos próximos dias. Portanto, tivemos de fazer um período concursal e ter naturalmente a verba respectiva e vai começar a obra. Está previsto. Que mantivessem, pelo menos, dado qualquer coisa a conhecer, uma vez que ele
tive a iniciativa, todos certo. os conferências, todos os que ali estavam. E nós assumimos-la que íamos fazer. Exato. Não nos comprometemos, foi com prazos, como sempre. Porque sim, depende de alguns critérios de fundos disponíveis. Acabando o inverno, depois isto, pronto, tinham dado certo. Não foi isso. É verdade. E vou-lhe dizer... Certo. Eu falei com todos os proprietários. Exatamente. Está de pé. Está tudo pronto. Agora, claro, uma pessoa está a ver, o ano passado, não surgiu ainda nenhum incêndio, graças a Deus, para lá, sim, mas é uma grande parte. Dona Irene, por nossa vontade a obra já tinha começado, mas está assumida e vai nos próximos dias decorrer a obra. Posso lhe dizer, por exemplo, para perceberem os presentes, que tivemos que algumas situações que não estavam previsíveis no nosso orçamento tivemos de dar prioridade, nomeadamente, por exemplo, o projeto da Escola Secundária de Bozela. Se não o fizermos a curto prazo, poderemos colocar em causa a questão do financiamento de €1 milhão para a remodelação da Escola Secundária. E estamos à vontade de fazer tudo. A questão é que temos que priorizar, porque temos regras... Exatamente. Mas é para lhe dizer que estou convicto que nos próximos dias, será mesmo dias, a obra irá começar, porque ainda vi ontem com os serviços internos o empreiteiro que vai fazer a obra, a forma e o caderno de encargos e as especificações do caderno de encargos. E, portanto, há de ser nos próximos dias e que também estamos com vontade, como você tem, para concretizar a obra. Eu nem sequer não tenho terreno, é pronto. Uma coisa que envolve toda a gente. E qualquer um de nós também, certamente, também não. É um caminho que é da Mié à rua, numa mancha florestal, foi avaliada, até eu estive presente e depois mais tarde... Sim, e o Sr. Vereador, depois de lá termos estado, o Vereador com, neste caso, com o empreiteiro, já foram verificar o trabalho que é para fazer e a forma de o fazer. Também é certo que havia um momento que era para dar seguimento, mas o inverno foi prolongado e tem lá algumas zonas que começaram muito inclinadas e, portanto, tivemos que portelar. Entretanto, tínhamos tudo prontinho, surgiu esta questão do projeto da escola secundária e temos que, não podemos perder aquilo que é os prazos que nos obrigam, neste caso, para a submissão, por exemplo, da candidatura da escola secundária de Lousão. Pronto. Vamos comunicar, que já que liderou o processo, vamos comunicar quando é para começar, quando for para começar. Está bom. Uma coisa que, pronto, se calhar não é para aqui chamado, mas gostava de frisar, aquele castanheiro que vimos lá, pronto, sim, vai ter um bom acesso, disse que ia mandar fotografias para saber quantos anos é que tinha, sim, que era uma coisa, sim, sim, não chegou a saber. É a Universidade de Coimbra, eu julgo, podemos ver com a doutora Leonor, mas eu julgo que tem que ser, certo, mas se não está avaliada a idade, nós vamos mandar avaliar, mas tem que ser a Universidade de Coimbra, que foi quem nos apoiou na datação, está a ver, da árvore, mas depois falamos, só por fotografia. Fotografia, sim. Não, eles têm que lá ir, eles têm que ir ao local, mas isso, vamos tratar disso, o vereador também está a registrar, também temos gosto nisso. A água e o saneamento. O que na altura não fiquei convite que lá tivemos, não sei se se recordam, no ano passado, se falou que seria fazer uma fossa comunitária e comprar o terreno há lá um bocado baldio. Certo, e nós percebemos... baldio que já não precisam de estar a comprar a este, não é? Aqueles que podem... Dona Irene, nós queremos, como você, concretizar... Não dá para só para pôr a água, eu acho que só pôr a água não é solução. Pois. Nós temos candidaturas no âmbito do PO-SEUR, que é a medida de apoio, quer à água, quer ao saneamento para o Conselho, como nunca visto, candidaturas, superior a 4,5 milhões de euros. E essa questão em concreto da sua povoação, temos que ver por recursos próprios, por exemplo, no quadro comunitário de apoio não é elegível, não é considerado, não é apoiado. Portanto, temos que ver os recursos que existem, havendo espaço é importante, mas o que nós nos podemos comprometer à data de hoje é, como temos em mente, é essa povoação e outras similares, que estão na mesma situação, fazer o estudo, para ver quanto é que custa e quando é que podemos efetivamente concretizar pelo menos parte disso. A água é prioritária. A água, não, mas não está esquecido, é uma questão mesmo financeira. É uma questão financeira. Portanto, 4,4 milhões de euros temos aqui de candidaturas, que era um grande passo na questão da água e saneamento para o Conselho. A questão de situações da MIE e similares, que há outras povoações na mesma situação. Nós temos isso pensado, mas precisamos de
recursos financeiros. É tudo sempre uma questão. O terreno lá que ninguém se tinha sim, levado o terreno, sim. que é um terreno baldio, um terreno que fica do lado de baixo, não há problema de nada. Daí era um passo. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Sim, senhor. Vamos entrar então no período da ordem do dia, com a apreciação e aprovação da ata da reunião anterior. Peço desculpa. Com certeza, apreciação e aprovação da ata da reunião anterior. Quem vota, há uma apreciação, Sr. Vereador? Há consideração que em off lhe fiz, Sr. Presidente, portanto, relativamente à questão da resolução, portanto, que deveria ser, na minha opinião, alterada a ata da reunião anterior. Regulamento do concurso. Exatamente, a inclusão desse ponto, ok. Com esse registro. Ficará com esse registro relativamente a isso, da mesma forma que aproveitava já, que interrompi, portanto, para lhe dizer que farei chegar, no concerne aqui a questão da Queirã, portanto, farei-lhe chegar a notazinha, portanto, não há correções assim, alterações a fazer nem nada, mas farei-lhe chegar exatamente o que foi dito aqui. Sr. Presidente, é só isto, portanto, quando quiserem mandar distribuir. Acho que não há da parte dos seus vereadores, meus ilustres colegas, qualquer problema nesse sentido, ou não? A questão do regulamento. Não vejo. Então, vamos votar com esta integração deste ponto. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Segundo, não precisa sair, deixa de estar. Com a permissão dos seus vereadores. O segundo ponto tem a ver com o apoio solicitado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bozela, neste caso um apoio ao seguro anual de 2 viaturas, à imagem do apoio que demos no ano anterior, e que tem a ver com uma viatura que tem aqui as matrículas, uma no valor de 195,37 € e outra no valor de 2.084,96 €. Portanto, 2.084,96 €. Portanto, foram estas 2 viaturas que apoiámos no ano anterior e que proponho que seja na mesma medida dado continuidade a estes seguros para 2 viaturas que são muito relevantes para a operacionalidade dos nossos bombeiros. Sr. Presidente, antes de colocar à votação e tendo presente que até a intervenção que teve a quando do aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bozela, era saber se efetivamente, para além deste apoio, com o qual, desde já lhe digo, concordo inteiramente, se de facto está previsto qualquer outro tipo de apoio, pontual ou não, ou se está assumido como apoio ordinário a repetir-se ao longo dos anos. Portanto, há um apoio que eu sei que há, certo. Portanto, que anualmente o município transfere para os bombeiros. Mas fiquei com a ideia do seu ilustre discurso que poderá haver transferência de verbas de uma forma extraordinária para além destes seguros. Era saber se efetivamente isto está previsto, qual a natureza e o quantitativo. Certo. Os bombeiros voluntários estão com com uma pretensão à longa data e que é muito importante nos tempos de hoje, que é a remodelação do atual quartel sede aqui em Vozela, em que, de acordo com o programa, que também é o PO-SEUR, que poderá financiar este tipo de intervenção, o município, como sempre, desde a primeira hora, disponibilizou-se para não só dar o apoio técnico, mas também, e foi essa a minha intervenção, e foi isto perante a autoridade nacional, perante todas as outras entidades presentes, demonstrar a disponibilidade do município para poder comparticipar o autofinanciamento, aquilo que não seja financiado no âmbito do projeto que possa vir a ser aprovado. Isto é uma demonstração de que a unidade que existe do município com a Corporação de Bombeiros, neste caso com a sua direção, de que não será pela via do autofinanciamento que não será concretizado o projeto a vir ou a ser aprovado. Nessa medida, sabemos que o financiamento, aliás, o bolo financeiro do Portugal 2020 no âmbito desta medida PO-SEUR, em particular para a remodelação ou capacitação dos quartéis de bombeiros, é baixa. O que nós estamos a comunicar à tutela, ao Governo, a análise deste processo de candidatura, é que Vozela está preparado para poder
fazer esta obra e também remodelar um espaço que precisa de facto de intervenção, quer pela cobertura, quer para outras valências que são necessárias para a boa condição do equipamento dos nossos bombeiros. E, portanto, naturalmente, e foi isso que eu assumi, que se a candidatura será para breve, no novo período que vai abrir, julgo que ainda este ano, no início do próximo ano, o município, ou pelo menos no exercício do nosso mandato, não deixará de propor aqui neste espaço, no município, uma coparticipação em função daquilo que seja o volume de candidatura, que é superior a 200 mil euros, está orçado 300 mil euros e que terá um autofinanciamento que poderá arredondar, grosso modo, se fosse 300 mil euros, 60 mil euros, e portanto o município não deixará naturalmente de dar um apoio extraordinário para apoiar esta intervenção, porque naturalmente 60 mil euros pela totalidade aos nossos bombeiros é uma verba muito significativa de repente para a execução da obra. O que eu transmiti foi essa convicção e esse compromisso de propor que haja aqui também uma coparticipação extraordinária, porque é uma obra extraordinária e é importante para a boa funcionalidade dos nossos bombeiros e daquilo que é a sua operacionalidade. Muito bem, vamos colocar então este pedido de apoio aos seguros, neste caso, para o próximo ano, estas duas viaturas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. União de Freguesias de Vouzela, Passos Ferris, atribuição de um apoio, de um subsídio, tem a ver concretamente com, já veio aqui noutras condições, uma previdência cautelar, no valor de 178,20 euros, ainda tem a ver com custas de um processo judicial anterior e, portanto, nesta medida assumimos a data e, portanto, estamos aqui naturalmente a voltar a assumir aquilo que foi um compromisso institucional entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. Sim. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O próximo ponto, que é o quarto, recenseamento eleitoral, transferências de verbas, é só para conhecimento, em função daquilo que é o recenseamento eleitoral e que é para dar conhecimento aos seus vereadores. Tem o documento que vem, neste caso, do Ministério da Administração Interna. Portanto, é um ponto para conhecimento. Ponto seguinte, o quinto, a Junta de Freguesia de Alcofra, atribuição de subsídio num programa SEI da área da educação, no valor de 1.103,48 euros, como é habitual, com as Juntas de Freguesia com que temos estes protocolos. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado. Sim? Sim, pode considerar aprovado. Só gostava de saber, portanto, estamos a apoiar, ou isto trata-se do apoio a um ou mais de 6? A um. A um de 6. Julgo que é assim, não é? Não, são mais. Peço desculpa, porque o valor é 20% sobre a bolsa dos referidos meses. São 3 meses e... Eu não tenho aqui presente cada vez mais. Sim, mas é uma questão de uma regra 3 simples. Portanto, sabemos não sabemos quanto é que é o valor total. Não, 1193,8 corresponde a 20%, corresponderá a 20%, portanto, 100 deve ser só um, portanto, porque estamos a falar de 6 meses. Nem C2. É MC2? Não tem, não. Peço desculpa, com um, não li o texto todo. Compensação de pagamento em cargos com um contrato. É um pormenor, estava no início do parágrafo. Um contrato, porque é o que foi acordado que foi necessário para dar apoio à escola de primeiro ciclo do ensino básico de Viladra. Portanto serão 5 vezes mais. 20, corresponde, quantos meses é que são? 6 meses. Dá uma mês, 200 euros por mês. 200 euros por mês, é isso. 200 euros por mês. Portanto, corresponde a 1.000 euros por mês. Não, 1.000 euros na totalidade do apoio. Não. 200 vezes 6, dá aproximadamente. Não, o valor não é... Mas é que esses 200 correspondem a 20%. Não. Então, pelo menos no enunciado destacar. 20% do IAS. 20% do IAS, que é 419. qualquer coisa. Portanto, este é o valor de apoio sobre a verba que não é comparticipada. Isso dá 80 e tal euros. Depois tem que ser somado o subsídio de refeição, que são 93,94. Portanto, dá, e mais uma parcela que tem a ver com o seguro que tem que ser feito, que dá entre 180 a 200 euros por mês. Muito bem. Já nota.
Depois, aqui é uma ratificação de uma aquisição de parcela que já foi decidida em setembro. Tínhamos deliberado, por causa da zona industrial Queirã, o valor de 430 euros, mas não é 430, é 436,59. Portanto, é uma ratificação. É uma ratificação, exatamente. 436,59. O oitavo ponto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto seguinte, o sétimo, tem a ver com o agrupamento de escuteiros 1143 da OIE, pediu uma redução de taxas, neste caso, para utilização de 31 de julho a 6 de agosto para a realização de atividades de verão aqui em Vozela, no nosso Parque Campismo. De acordo com a análise e entendimento da variação, que a proposta devia de haver, porque é um grupo que vem de fora e não temos tido situações similares de grupos escuteiros, mas pelo serviço que presta, termos aqui uma redução de 20% relativamente às taxas e aos valores que efetivamente estão tabulados e definidos no Parque Campismo. Portanto, é dar aqui um sinal de apoio a esta instituição, a este agrupamento, e essa é a nossa proposta. Se concordarem, colocaremos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois, eu gostaria, por favor, de fecharem a porta. Eu, antes de entrar neste ponto, porque é a atribuição de subsídio, houve uma, e se me permitem, gostava de dar aqui uma nota que não dei inicial, mas acho que é oportuna e relevante, já que falámos 2 vezes ou 3 do PO-SEUR, dar nota, e que é uma boa notícia para Vozela, para o Conselho, é que tivemos a aprovação de uma candidatura que submetemos no âmbito do PO-SEUR para instalação de ilhas ecológicas. Na prática são contentores de lixo diferenciado, vidro, papelão e plásticos, e fizemos uma candidatura. Como sabem, o nosso lixo é recolhido pelo Planalto Beirão, não é? Este lixo é valorizado, mas para que haja cada vez mais, e as nossas escolas fazemos esse trabalho de seletividade do lixo e tudo mais, é necessário, e estamos todos os dias a solicitar à entidade gestora, neste caso a Associação Planalto Beirão, que nos seja fornecidos cada vez mais ecopontos, para haver diferenciação, pagamentos menos lixo, naturalmente, tudo isto. E então submetemos uma candidatura para 17 ilhas ecológicas subterrâneas, 10 ecopontos, neste caso similares àqueles que temos instalados ao longo dos anos, e também a aquisição de uma viatura de recolha seletiva. Portanto, esta candidatura teve aqui alguns acertos, é certo, relativamente à nossa proposta, que propusemos no valor de 560 mil euros aproximadamente, e foi aprovada por 460 mil euros, com apoio de 85%. Portanto, é uma boa notícia. Tem ilhas ou contentores instalados por todo o Conselho, todas as freguesias do Conselho, e, portanto, dar nota também aos senhores vereadores e aos presentes de que esta candidatura foi aprovada e que, naturalmente, nos próximos 2 anos vamos concretizá-lo. Dizer-vos que não foi submetida nesta candidatura, ou não foi integrada a proposta para a Vila, porque esta está numa candidatura que foi efetivada pelo Planalto Beirão para a região toda, para as dezenas de concelhos. Portanto, houve uma candidatura supra-municipal, digamos assim, no âmbito da associação, e a Vila, concretamente de Vozela, foi integrada. São 5 contentores, 5 ilhas deste género, não só no espaço da regeneração urbana, mas também nas zonas periféricas, por exemplo, do Carital, Jurgueu e Monte Cavalo, mas outras zonas que foram avaliadas tecnicamente em função do lixo que é fornecido, e, portanto, quer num lado, quer no outro, ainda não temos a resposta do Planalto Beirão. Agora, o que é certo é que também aqui não ficará por resolver pelo menos 3 deles, porque estão na proposta da regeneração urbana. Portanto, se for aprovado num lado, não será integrado no outro, caderno de encargos, mas dar-vos esta nota que eu acho que é muito importante naquilo que é a seletividade e cada vvez mais o lixo ser separado, e, por sua vez, diminui a nossa fatura e aumenta a possibilidade desse lixo ser reutilizado e restabelecido noutros produtos. Eu peço desculpa não ter feito logo inicialmente, mas gostaria de dar esta nota aos presentes. Pronto. Relativamente ao ponto 8º, a Sociedade Musical, Cultural e Recreio de Passos Ferreira,
atribuição do subsídio anual ao seu aniversário no valor de 2.000 euros. Portanto, essa é a deliberação, estamos feitos. É ordinário. Exatamente. E, portanto, de acordo com o nosso regulamento, colocava à vossa votação e consideração. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto seguinte, temos aqui o auto número 6. Peço desculpa. Pois, está trocado. Em termos contabilísticos, setor da contabilidade, operações orçamentais, 859.138,77 euros. Operações não orçamentais, 50.693,18 euros. Desculpe, Sr. Presidente, 50.000? 693 euros. Sim. E 18 cêntimos. Obrigado. Agora sim, diversos autos a pagamento. Temos o auto número 6, remodelação do Parque Campismo, Irmãos Almeida Cabral Limitada, é o auto número 6, o valor total com IVA, 46.174,71 euros. 46.174,71. Julgo que é só este auto. E agora eu pedi, exatamente, eu pedi ao professor Carlos Lobo para fazer uma explicação da 11º, 12º, 13º e 14º ponto da ordem de trabalhos. Genérico. Então, bom dia a todos. Eu penso que os seus vereadores já têm na vossa posse a alteração número 8 do orçamento e as opções de trabalho. Receberam. Em relação a esta referindo ao orçamento, referindo ao orçamento, portanto, grosso modo, que alterações é que temos aqui? Na rúbrica 02020115 temos aqui um reforço da verba de 20.000 euros de respeito à aquisição de livros escolares e material didático para os nossos alunos do primeiro ciclo. Como se devem recordar, referimos que nós, para este próximo letivo, tomámos a opção de apoiar todos os alunos do primeiro ciclo com a aquisição do livro e do caderno de atividades e, inclusive, no primeiro ano do primeiro ciclo, o Ministério decidiu apoiar os alunos com fornecimento do livro escolar, mas como não estava previsto por parte do Ministério o livro de atividades, o município assumiu também, para o primeiro ano do primeiro ciclo, o livro de atividades. Além disso, portanto, material didático que já vem dos outros anos, também já fazíamos isso. Depois, mais abaixo, na rúbrica Transportes Outros, que é a rúbrica 02021002, aqui é um reforço de verba em relação às empresas de caminhagem por causa da cerimónia que se vai realizar no dia 3 de setembro, penso eu, se não estou em erro, à cidade de Chaves e Vila Real. Portanto, este ano optámos ir para Trás-os-Montes. Vamos ver se naturalmente vai correr bem e que os nossos idosos, os nossos séniores irão apreciar esta visita, estas duas belas cidades que nós temos nessa região. Depois, mais abaixo, nesta página, na rúbrica 02020220, outros trabalhos especializados, há aqui um reforço de verba por causa do fogo de artifício, da festa do Castelo. Na página seguinte... Desculpe, senhor, posso interromper? Essa alteração é de quanto? Portanto, o reforço para a rúbrica total, eu aqui chamei a atenção, não é só para isso, mas o ponto mais importante, mas o reforço é de 13.500 euros, mas não é só para o fogo de artifício, naturalmente. Aliás, o fogo nem um terço disso, não menos metade disso. Será outras verbas. Espraiando isso por outras verbas. Eu não tenho agora aqui o apontamento, mas eu já pedi a presença do Dr. Paulo Coelho, posso explicar com mais pormenor. É que é um reforço significativo. Não, mas não é só para isso. Não para esta. Depois, na rúbrica 02020225, outros serviços, temos aqui também um reforço de verba
de 40 mil euros para as refeições escolares para o próximo ano. Aqui? Refeições escolares. E esse reforço de 40 mil euros? Já estão a diminuir os alunos e aumentar? Não, temos que perceber o seguinte, portanto, já durante este ano nós fizemos alterações ao orçamento em que esta rúbrica diminuiu o valor. Agora, como um novo ano letivo já está em lançamento e já sabemos quais são os valores que precisamos, pelo menos até dezembro deste ano, no fim está previsto até dezembro deste ano, há necessidade então de reforçar a verba e por isso é que temos aqui um reforço de cerca de 40 mil euros. Depois, mais abaixo, impostos e taxas pagas para a autarquia, temos um reforço de 2.500 euros para direitos de autores e outros, porque todas as nossas atividades que realizamos ao longo do ano, festas de castelo e não só, temos que pagar direitos de autor e temos que pagar também uma outra verba que tem a ver com o passe de música, que é uma verba respeitante a situações enquanto temos música ambiente, tipo que seja, temos que pagar também esses direitos, que é o direito chamado passe de música. E, portanto, em termos de modificações ao orçamento, na alteração oitava, é isto Dr. Paulo, que temos. explicar, se faz favor, aqui a rubrica Outros Trabalhos Especializados, na 02020220. Os 13.500, o que é que se refere? Não. Pronto, tem aqui este indicador, porque é uma das verbas que vai ser preciso e eu apontei aqui, mas há trabalhos especializados, pode ser o quê? Pode ser tudo, desde impressão dos flyers, impressão de telas, alusivas, por exemplo, e até eventualmente à festividade, as festas de castelo, mas não só, pode ser análises clínicas de água, é o que aparecer. Portanto, isto é um reforço, é uma previsão, estamos a meio do ano, não bem, mas quase. Pronto, para evitar que algumas destas rubricas, que normalmente são mais solicitadas, se esgotem mais rapidamente. Não é que esteja Apoio às associações, a impressões? Não. Com esta rubrica? Essa sai dos nossos tónus normais, do pacote que temos negociado com a própria Cónica, que pagamos mensalmente e que é um plafond para fotocópia. Sim, do município. Em relação a material promocional, e creio que não só material, até inclusivamente em termos de sugestões. Esse material promocional pode sair daqui. É isso que eu estava a dizer, quando falei em flyers, pode ser essa situação. Sim, mas isso não está protocolado ou parcialmente com algumas das empresas e associações que nos prestam apoio? Não, esse tipo de serviço não. Normalmente isso passa por contratar uma gráfica, seja ela qual for, e fazer uma impressão desse tipo de flyers. Sempre que muitos deles já são feitos aqui também nos nossos serviços. São feitos com recurso às nossas fotocopiadoras e imprimem-se. Não ficam alguns deles com a mesma qualidade, mas aqueles que não é preciso tanta qualidade são feitos com os nossos próprios recursos. Eu recordava-me, por exemplo, a Carbono 21, tem sede em Óbidos. Sim. E que presta apoio neste domínio à Câmara Municipal, portanto, daí a estranheza com que... Sim, a Carbono, se me permite, a Carbono, se dizer ao seu vereador... É caro o protocolo, simplesmente apenas mas a Carbono 21, o Carbono 21 é uma consultora na área da estratégia do município e que dá o apoio técnico naquilo da definição, por exemplo, de algumas das candidaturas estruturantes. Por exemplo, esta de quase €500 mil foi aprovada, foi com a ajuda da Carbono 21, que nos escudou com parte do documento técnico para fundamentar esta candidatura. Portanto, é uma coisa que é completamente diferente. É na estratégia de desenvolvimento técnico e apoios no quadro comunitário que temos para aquilo que são as várias medidas. E, por exemplo, é noutra dimensão que não esta da publicitação ou de promoção, ou como diz o Dr. Paulo Carvalho, por exemplo, nas análises de água ou aquilo que é a impressão de outros documentos. Estamos esclarecidos, podemos dar continuidade. Queria esclarecer mais alguma questão? Não sei se precisam de mais menção. Só em relação a 9. Peço desculpa, acho que não tirei. Também não temos. Muito obrigado. Estamos a falar de qual? PPI. estamos no 8 agora. Agora é a nova, a explicação da 9, certo? Então podemos já votar esta e depois passamos à 9. O Sr. Presidente não pretendia pôr a votação
Esses 4 pontos em conjunto, não. Não, que são documentos distintos, não é? Naturalmente são documentos distintos. Não, eu disse a explicação do professor Caju. A oitava, a alteração ao orçamento e as grandes opções do plano, foi isto que foi acabado de explicar. Vamos já votar e depois passamos a outra explicação, como são coisas diferentes. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o 11º e 12º ponto. Então, agora sim, a nona alteração ao orçamento e grandes opções. A nona alteração é relativamente simples. Temos aqui duas ou três rubricas. A mais importante, ou as mais importantes, tem a ver aqui com o reforço da rubrica das transferências de municípios para os municípios e para as freguesias. Para os municípios tem a ver com um acordo, de certa forma, que existe no âmbito até da própria gestão da etária intermunicipal de Valdeorro, e o município partilha as despesas em 50%. Todo o tipo de despesas que hajam com a etária intermunicipal tem toda a lógica, já é um protocolo que vem de longa data e que agora foi ratificado há dias ou há meses aqui pelo atual executivo. Pronto, esta questão em concreto tem a ver com o apoio que o município de Ozela vai dar no pagamento de uma coima que o município de São Pedro do Sul foi condenado, porque a ETAR não reunia as condições e que o Ministério do Ambiente autuou a autarquia. Portanto, isto é 50% do valor. Falámos nisso já falámos. Uma vez que estamos associados para o bem e que vamos ter agora, exatamente, é isso mesmo, Perdão. vamos ter agora um investimento superior a 4 milhões de euros e, portanto, como também é partilhado, tem que ser o bom e o mau, como dizem bem, e, portanto, assumimos que iríamos co-participar a coima que o município... Exatamente, portanto, vamos co-participar. Já agora, recorde-me só, por favor, de viva memória, de quanto é que é a coima? 38.500. É o dobro disto. É o dobro do que está aí. 38.500. Dividiu-se a melancia ao meio. Em relação às freguesias, no fundo, o que é que está aqui? O apoio que irá ser concedido no âmbito de protocolos que vão ser assinados depois, daqui a mais uns dias, protocolo para os transportes escolares das crianças, do primeiro ciclo e não só, e com as auxiliares, que vão ser colocadas ainda a prestar algum apoio aos jardins de infância. Ok. As rubricas é fundamentalmente isso. Tem aqui uma outra rubrica residual de impostos e taxas. Pronto, isto fundamentalmente para precaver as eventuais taxas que iremos pagar com as análises dos projetos de água e esgoto, porque se tem pedido pareceres à antiga Junta Autónoma de Estradas, agora Infraestruturas de Portugal, se não me engano, e cada vez que eles pegam no processo, só para olhar para eles são 500 euros. É verdade. Ok, Dr. Paulo, muito obrigado. Do PPI, e só mesmo muito pronto para terminar esta questão do PPI. Reforçamos aqui a rubrica porque há necessidade de adquirir aí uma máquina para o pessoal que trata os espaços verdes lá do parque, porque eles não têm, a máquina que têm está a dar o tilt, se costuma dizer. É um aparador de relva, uma máquina de cortar relva. Quadriplicámos a área de relevado na piscina municipal, agora temos de ter equipamento capaz. Pronto, muito obrigado, Dr. Paulo. Muito obrigado pelas explicações. Vamos então colocar à votação a nona alteração ao orçamento e grandes opções de plano. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto seguinte, o 15º, temos um pedido no Ribeiro Fatão Tarifário Social. Parecer técnico, como os senhores vereadores para não verificar, é para deferimento. Há uma questão? Podemos colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 16º e 17º é o pedido de redução de taxas para... É para limpeza. É igual. A finalidade é a mesma. É a mesma. Os dispostos são diferentes. Um é tarifário social, se eu dizer. Não é igual. Não, o que eu tenho aqui no pedido... Não, o 15º é diferente, que é tarifária social. Sim, o 16º é a limpeza de fossa. Certo. O 17º é a limpeza de fossa. O que são sujeitos pedidos diferentes. Por exemplo, eu não sei quem é esta pessoa. Eu também não, mas o que nós assumimos, como sabe, era a redução de 50% quando fosse solicitado por requerimento o pedido para redução de taxas da limpeza de fossas. Portanto, são pedidos idênticos, pessoas diferentes, naturalmente,
Mas o pedido é... Tenho algum... Nós estamos feitos sempre assim, não é? Para as costas, isto devia ser de graça, toda a gente. Mas não estou a discutir isto. Estou a pôr aqui a questão é de saber se isto às vezes... Esta senhora é titular do imóvel onde está feita a limpeza? Será? Nós não verificamos isso, mas a partir do momento que há um pedido é porque há uma necessidade e para nós, tanto neste caso em concreto, não é assim tão relevante. Porquê? Porque o princípio é idêntico para qualquer município ou pessoa titular de casa ou de fossa, neste caso, no município. Portanto, isto nem é cruzado ou questionado em função dos recursos que nós assumimos, que seria reduzido 50% relativamente às atuais taxas. Nesse caso passa a ser chapa 5, como se diz, portanto tem sido a todos os pedidos. Portanto, é a redução de 50%, 16º, 17º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Findo a nossa ordem de trabalhos. Só isto aqui, um esclarecimento sobre isto. Isto é despesas do cartório de... Foram as despesas com uma escritura, julgou, não é? Que foi feito e deliberámos o valor do edifício. pode ser, Foi de um terreno. de um terreno, da zona industrial. Da zona industrial. É que nós deliberámos um valor, mas depois na prática há aqui uma diferença de 6 euros, uma coisa do género. Portanto, é a retificação dessa decisão. Está bem? Pronto. Desejar a todos um bom fim de semana e também convidá-los a todos os presentes a participar nas festas do Castelo. Muito obrigado.